No ar, pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet, o seu programa Cabeça para Cima. Você pode vê-lo pelo site www.boasnovas.tv. No Cabeça para Cima, você sabe, sempre boa informação, boa notícia, para que você se mantenha sempre de cabeça para cima. Eu sou Celeste Fernandes, conto com a sua participação, espero receber o seu e-mail, o seu SMS, fazendo as suas críticas e dando suas sugestões. No Brasil, a tuberculose recua. Contudo, ainda estamos entre os 22 países com maior incidência da doença. O Ministério da Saúde tem mantido foco na tuberculose, que ainda mata por ano entre 5 a 6 mil pessoas. Nosso foco precisa estar na prevenção, para evitar que pessoas contaminadas disseminem a doença. A tuberculose está muito perto de nós, mas felizmente a cura também. Vamos ao nosso informativo para falarmos hoje sobre tuberculose e voltamos com o debate. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa via gotículas de saliva, contendo o agente infeccioso, sendo maior o risco de transmissão durante contatos prolongados em ambientes fechados e com pouca ventilação. O Brasil é o 16º país com maior incidência de tuberculose no mundo. Porém, ao contrário do que muitas vezes é divulgado, essa incidência tem caído nos últimos anos. Atualmente, 1/3 da população mundial está infectado com o bacilo de Koch. O fato é que apenas 10% das pessoas que entram em contato com a bactéria desenvolvem a tuberculose. A população prisional é também uma das mais suscetíveis à infecção, devido à contínua exposição em ambientes fechados. O diagnóstico é feito via análise dos sintomas, radiografia do tórax, exames laboratoriais de secreções pulmonares e escarro do indivíduo. O tratamento é feito à base de antibióticos, com duração de aproximadamente 6 meses. Os pacientes deixam de transmitir a tuberculose após 15 dias de tratamento, porém podem voltar a ser transmissores do bacilo se não completarem o curso. No Cabeça para Cima de hoje, queremos falar sobre tuberculose, a terceira causa de morte por doença infecciosa no país. Para falar sobre esse tema, hoje conosco, Alexandre Milagres, que é pneumologista do Hospital Municipal Rafael de Paula e é também coordenador do programa de tuberculose. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Celeste. Prazer ter você aqui com a gente. É nosso. Okay? Temos também Sônia Regina Gonçalves da Silva, que é comerciária e faz um trabalho de conscientização e mobilização no Morro do Urubu, aqui no Rio de Janeiro. Bom ter você conosco. Seja bem-vinda. Olá, Celeste. Isso aí. Também conosco Fabiana Barbosa Assunção, que é enfermeira, professora da Unirio e doutora em pneumologia. Tudo bem, querida? Tudo bem, muito prazer. Isso aí. Muito bom ter vocês aqui conosco para falar sobre um tema, né, que é impactante. Às vezes a gente pensa que a pneumonia, né, que a tuberculose, ela já acabou no Brasil e, na verdade, é impressionante saber que a gente está aí, né, entre os países que mais têm a doença. Como é que é essa questão? Qual a visão que vocês podem trazer para a gente da situação da tuberculose no Brasil? Bom, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que está aqui no planeta desde os tempos mais remotos, né? As últimas pesquisas dizem que antes da nossa espécie existir, a Homo sapiens, no Homo erectus já tem sinais de lesão compatíveis com tuberculose. Então é uma doença muito antiga e que nós ainda não conseguimos erradicá-la. Quer dizer, é um processo que nós temos acompanhado, temos combatido, temos feito uma série de atividades, mas que ela está aí presente ainda. A gente diz que ela é antiga, mas ela não é passado, né? Ela está fazendo parte da nossa vida. Exato, né? E o mundo inteiro se depara com esse problema, não é mesmo? Você tem trabalhado com essa questão, não é, Fabiana? Você é enfermeira, estudiosa do assunto. Por que a gente não consegue acabar com essa doença? O problema maior que nós
temos no Brasil e no mundo é que a gente tem uma situação, a tuberculose envolve várias questões, como a situação social, a urbanização das grandes cidades, a aglomeração humana e também a pandemia da AIDS tem contribuído para essa situação, mas o problema já existe há muitos anos, há muito mais tempo. Mas no Rio de Janeiro, a gente vive muita questão da aglomeração. Então, fica difícil controlar essa situação diante do problema social e a falta de investimento nessas causas, no problema social da população em geral, né? Da má alimentação, das condições de vida, do saneamento precário e das moradias, onde você tem muita gente morando num espaço muito pequeno, e principalmente em algumas comunidades, né? Surpreende que Rio de Janeiro e Amazonas, né, sejam os estados aí com maior incidência da doença no país. Alguma motivação especial para essa localização? Historicamente, o Rio de Janeiro foi a porta de entrada da tuberculose, né? A tuberculose entrou aqui com os europeus. A bactéria da tuberculose que nós temos aqui no Brasil é uma bactéria europeia. Apesar da tuberculose ser um indicador social e os bolsões de pobreza serem mais acometidos da doença, veio da Europa, veio do velho continente o que a gente tem aqui. Então o Rio foi a porta de entrada dos portugueses, dos negros, aonde a gente teve a negritude que veio para o Brasil, ela ficou muito socialmente desassistida, né? Então ela tinha uma série de agravos justamente pelas más condições de vida. E o Rio é uma localização de muita imigração, né? A gente tem aqui pessoas que vêm para cá buscar suas melhorias de vida, almejando no Rio um Eldorado, e vivem muitas vezes em condições extremamente precárias. Então, como a Fabiana disse, a tuberculose ela está muito ligada à questão social. E a questão social envolve uma série de coisas, como, por exemplo, a desnutrição, dependências de drogas, principalmente o álcool, dificuldade de acesso às unidades de saúde, dificuldade de transporte, má habitação. Então o Rio, ele representa um pouco esse caos social, né? Então a gente tem locais em que pessoas que deveriam viver dentro de um cômodo com 2 ou 1 pessoa a mais, vivem com 10, 15 pessoas no mesmo cômodo. O acesso das pessoas às unidades de saúde não é um acesso fácil. As unidades de saúde não estão com as portas abertas. E o Rio é um pouco um retrato disso, né? O Rio tem um projeto, por exemplo, de estratégia de saúde da família muito precário. Então, as pessoas ainda buscam as emergências para conseguir atendimento para uma doença que deveria ser cuidada pela unidade de saúde mais próxima da sua residência, né? Então, o Rio representa, apesar de ser a nossa cidade maravilhosa, ele representa também o outro lado da moeda, né? As dificuldades que a gente tem em tudo que se refere ao social. E Alexandre costuma dizer que a questão da tuberculose no Brasil é um indicador social, né, Alexandre? Uma fala sua, né? Que demonstra que a gente tem problemas sociais graves aqui. E essa questão da estratégia de saúde da família, nos estudos que eu realizo com os universitários, né, dentro da Universidade Federal, é muito interessante a gente verificar que existe um programa, né, muito bem organizado para o nosso país, mas que tem dificuldades diante do tamanho do nosso país, o regionalismo que a gente vive, situações diferenciadas em cada estado, em cada município desse país. E a estratégia de saúde da família tem dificuldades, principalmente no Rio de Janeiro. E a população não está acostumada a procurar o programa. A população prefere ir ao hospital, ao grande hospital, onde tem exames, onde tem aparelhos, equipamentos, do que ir numa unidade que está dentro da sua rua, às vezes, da sua comunidade, que são as unidades da estratégia de saúde da família. Mas pegando um pouquinho o que o doutor Alexandre e a Conceição falou, eu acho que ainda somando isso tudo, a gente pode falar um pouquinho que no meu ver, principalmente nas comunidades, é um entrave muito grande, que é o preconceito. Verdade. O preconceito
hoje você consegue falar que tem AIDS com muito mais facilidade do que você dizer que tem tuberculose. A gente observa que as pessoas têm dificuldade de falar isso. E por conta disso não se movimentam. E aí ela diz assim, eu tenho uma pneumonia ou eu tenho um resfriado passado, mas ficam com vergonha de dizer que tem a tuberculose. É um entrave grande, porque se você tem vergonha, além de tudo, de todas essas dificuldades aqui apontadas, a gente tem esse preconceito, impede que rapidamente essas pessoas vão para as unidades, que não é só a questão de localização. Não, está dentro da comunidade. Próximo. Elas preferem até ir fazer um tratamento longe. A gente tem casos, relatos, que elas saem do seu bairro, da sua comunidade, para ir para uma outra, porque fica entendendo que ninguém vai ficar sabendo que elas estão doentes, com esse tipo de doença, né? Exato. Só para a gente tentar fazer um panorama Brasil, o senhor falou assim sobre o Rio de Janeiro, a causa do Rio de Janeiro é até, né, de estar nessa situação sendo uma porta de entrada. E Manaus, o Amazonas, o que leva a cidade a ter um alto número de casos de tuberculose? Não difere muito do Rio de Janeiro, porque a gente, pegando o estado do Amazonas, né, é um estado imenso, é quase que um continente sozinho, o Amazonas, mas Manaus concentra também a população ali, que torna uma cidade muito semelhante, em vários sentidos, às grandes capitais, sobretudo ao Rio de Janeiro. Então, eu acho que, enfim, em termos de município, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro não é a primeira capital do Brasil em termos de tuberculose, é Porto Alegre. Porto Alegre, apesar da gente sempre, quando pensar no Sul, a gente pensar no estado rico, mas a cidade de Porto Alegre é uma cidade também com os problemas de cidade grande e com uma presença muito grande de bolsões de pobreza, né? Tem várias regiões de Porto Alegre que podem ser comparadas à Rocinha, em termos de coeficiente de incidência da doença, né? Então, o Rio de Janeiro ele tem essa característica pelo histórico. Porto Alegre já é mais pela questão social que acabou se instalando lá, muito precária também. Certo. A gente tem algum grupo de risco, pode-se dizer isso, em relação à tuberculose? Tem algum grupo de risco? Existem diversos grupos que a gente consideraria que as pessoas teriam mais propensão a pegar tuberculose. De uma certa forma, a gente bota num grupo os que têm algum tipo de deficiência nas suas defesas, na sua imunidade. Certo. E tem várias coisas que podem baixar a nossa imunidade. Por exemplo, você não comer, né? Parte da nossa imunidade é dada pelos nutrientes que a gente come. E a gente não come por vários motivos. Um deles é por não ter dinheiro para comer. O outro, por exemplo, é por gostar excessiva e doentiamente de álcool. Então você bebe e não come porque a caloria do álcool, né? Então, com frequência, esses dois grupos de pessoas têm maior propensão a adquirir tuberculose ou baixar a imunidade. Um vírus cujo nome é esse, o vírus da imunodeficiência humana, quer dizer, o vírus já baixa a imunidade, que é o HIV. Então, as pessoas que têm o vírus HIV têm uma chance bem maior de desenvolver a tuberculose. Sim. E é, inclusive, a principal causa de morte dos pacientes de HIV, de AIDS, é a tuberculose. Né? Queria aproveitar, antes da gente continuar falando sobre grupos de risco, de um dado que me chamou a atenção, que, na verdade, 1/3 da população mundial, ela é portadora da bactéria da tuberculose, né? Quer dizer, está lá, latente nas pessoas e, de repente, 10% desse grupo desenvolve a doença. Como é que é isso? Isso acontece porque a gente vive uma situação praticamente de uma endemia no nosso país. A gente tem o bacilo, né? Ele é de transmissão aérea. Então, pelo ar que ela é transmitida e dependendo da situação, como o Alexandre falou, imunológica do indivíduo, ele pode contrair ou não a doença. Em alguns casos, ele tem contato com o bacilo e ele não adoece imediatamente. Ele fica infectado e ele também, nessa situação, não transmite. É importante que isso esteja claro. E pode ficar a vida toda Pode ficar a vida inteira e nunca desenvolver. Ou em um momento que ele baixa a imunidade dele, alguma situação de vida, alguma doença que baixa a imunidade,
pode, como foi o câncer, a diabetes, várias situações. Essa questão do álcool é muito importante. A gente tem pacientes, inclusive, que vão tomar um medicamento, mas continuam usando álcool.